movimentos em cada uma das porções. Movimento de mergulho, no caso aqui poderia fazer 2 porções. E uma outra opção que também está correta é trabalhar a cadeia por inteiro, então a gente faz um contato maior da mão, pode ser nessa posição, como pode ser nessa posição. E o movimento é o mesmo, é um mergulho para dentro. Então, esvaziamento dos linfonodos deltopeitorais, tá? Essa linha da frente do ombro. Aí, esvaziamento dos linfonodos axilares. Porção principal, o oco axilar. Então, o mergulho vai lá para dentro da axila. Cinco a 7 repetições, no mesmo lugar. Aí trabalho mais uma porção um pouquinho abaixo do oco axilar, pegando a lateral da mama. O movimento é para dentro. Mergulho, 5 a 7 repetições. E o outro ponto nós chamamos de porção tricipital, então um pouquinho mais para o braço, bem próximo ao oco axilar, mas pegando o início ali do braço. A referência, tendão da musculatura, também manobra de mergulho para dentro. Cinco a 7 repetições. Aí passamos para o processo de captação, né? Então agora a gente vai fazer os movimentos que vão direcionar a linfa para esses linfonodos. Então, primeiramente, na parte superior do abdômen, a gente vai fazer o bombeamento lateral. Eu já vou trabalhar as 2 porções ao mesmo tempo aqui. Poderia ser unilateral também. Porção proximal, 5 a 7 repetições. Porção média, também 5 a 7 vezes. E a porção distal, então chega ali nas últimas costelas, sempre direcionando para a axila. Também de 5 a 7 vezes. Aí nessa mesma região vou trabalhar ao contrário, vou fazer distal proximal. Então agora o movimento é o bombeamento lateral, a mesma coisa, só que ele vai subindo até a axila. E o caminho vai ser repetido de 3 a 5 vezes. Em seguida vamos trabalhar a linha da cintura, então o direcionamento da linfa na linha da cintura pode ser direto para a cisterna do quilo, para o centro, acima do umbigo. Então a manobra de deslizamento, simplesmente arrastar de fora para dentro, pode terminar com uma bombeadinha na região da cisterna do quilo. Deslizamento a gente vai repetir de 3 a 5 vezes. Seriam os 2 lados, tá? Vou demonstrar unilateral. E o outro movimento, passo de gancho. Também de 3 a 5 repetições, podendo terminar com uma bombeadinha na cisterna. Aí a linfa do abdômen inferior, então agora para a gente começar a direcionar o trabalho do umbigo para baixo, a gente vai ter que fazer o esvaziamento da cadeia inguinal. Então, claro, no início, se a gente quisesse, a gente já poderia ter primeiro esvaziado para depois drenar tudo, tá? Eu fiz para facilitar a demonstração para vocês.
aqui na região da virilha, 3 ou 4 porções na linha rente à virilha, pode pegar no início da coxa, e 3 porções formando um desenho de um triângulo na parte interna, atingindo esses linfonodos mais centrais. O movimento aqui é sempre direcionado para o ducto. E a manobra é uma meia-lua, movimento em rotação. 4 segundos bombeando, 2 de intervalo. Cada uma dessas porções a gente vai repetir de 5 a 7 vezes. Então lembrar que a repetição máxima, que seria 7 vezes ou até mesmo um pouco mais, pode ter profissionais que chegam até 10 repetições, vai ser de acordo com o edema, tá? Então lembrem que quanto mais grave tiver a situação, quanto mais edemaciado o tecido tiver, mais vezes eu posso repetir. Então aqui no caso da Ângela fiz 3 pontos, na parte interna mais 3. Virar a mão um pouquinho. Um ponto bem em cima, o outro ponto bem embaixo, quase que na metade da coxa. E entre os dois, um terceiro ponto um pouquinho mais acima. Então, simulando que nós fizemos o esvaziamento nas duas pernas, aí sim, os movimentos da região de abdômen inferior vêm na direção da inguinal. Então, trabalhamos com a manobra punho-dedos, um bombeamento do umbigo para a virilha. Cinco a 7 repetições para uma lateral. E repete na outra diagonal, 5 a 7 repetições. Em seguida, a manobra passo de ganso. Então, agora sai do umbigo e direciona para a virilha. Aí, o mesmo caminho vai ser repetido de 3 a 5 vezes. E aí podemos trabalhar 4 linhas ou mais. Então, uma linha mais aberta, a outra linha um pouquinho mais fechada. Então, 2 nessa diagonal. Na outra diagonal também, uma mais fechada e uma mais aberta. Vou fazer uma aqui pra gente ver. O movimento é o mesmo. E a outra linha seria mais fechadinha aqui. Então, 4 linhas do umbigo para baixo, toda direcionando para a virilha. Aí vamos fazer o trabalho intestinal. Então, terminando os movimentos de captação abdômen superior, inferior e a linha da cintura, vamos fazer um trabalho intestinal. O primeiro movimento vai ser um bombeamento de proximal para distal. Então, parece que a gente está trabalhando no contrafluxo, porém o movimento não desliza, tá? Então, começa no ponto proximal, divide em 3 pontos o cólon descendente e depois mais 3 pontos no cólon ascendente. Lembrar que o movimento aqui, a direção é que vai interferir no efeito da massagem. Então, primeiramente, né, no ponto mais próximo, a gente direciona para a saída, para baixo. Pode fazer um encaixe bem aqui na cristelia. Cinco a 7 bombeamentos. Depois um ponto central também para baixo. Cinco a 7
bombeamentos. Terceiro ponto, encaixa por baixo das costelas e ainda direciona para baixo. O outro lado, agora já no colo ascendente, então a direção da pressão agora para frente. Pega embaixo das costelas e impulsiona a favor do fluxo. Aí um ponto mais no meio, também a favor do fluxo, para cima ou para frente, pelo menos. E o último ponto, no colo ascendente, embaixo da crista ilíaca, também direcionando para cima. Cinco a 7 vezes. Em seguida, aí o trabalho distal proximal. Então, manobra de roda gigante, que é só um deslizamento. Começa no cólon ascendente, passa pelo transverso, finaliza no descendente e tira a pressão da parte da bexiga, da parte inferior do abdômen. Reinicia no ascendente, passa pelo transverso, finaliza no descendente. 5 a 7 voltas de roda gigante, depois a manobra em espiral. Gira, faz um deslizamento. Círculo, deslizamento. Sempre a favor do fluxo. Porção transversa, mandando para frente. Porção descendente, mandando para baixo. No espiral vão ser repetições de 3 a 5 vezes. E a última manobra do abdômen, o que nós chamamos de deslizamento de drenagem ou deslizamento em coração, sobe pelo centro e com um pouquinho mais de pressão, contorna embaixo das costelas e puxa da cintura em direção à virilha. Vai repetir esse movimento também de 3 a 5 vezes. Tempo médio, 40 minutos para drenar o abdômen, em média, tá? De 40 a 45 minutos, depende aí do tamanho do abdômen. Então agora vamos passar para o facial. Deixa eu